chama dos salmos dos cânticos de romagem ou cânticos de ascensão. Sabe que a cidade de Jerusalém é uma cidade que fica no local alto. Para você chegar nela, tem umas ladeiras, digamos assim, né? Você precisa, é uma região montanhosa, a região de Israel, e então quando as pessoas vinham de outras cidades para Jerusalém para adorar no templo, elas iam cantando vários desses salmos. Então, quando você olhar ali, geralmente em diante ali do 121, você vai encontrar vários deles, os cânticos de romagem. Eles iam cantando esses salmos, louvando o Senhor, e acho que também era uma força, né, para a turma subir, porque dá-lhe subida. Você que mora em bairro alto aí deve saber do que eu estou falando, né? Então, dá-lhe morro, né? E lá tinha essa subida. Então, eles iam cantando, eram os cânticos de ascensão ou cânticos de romagem, tá? E é um salmo de Davi, tá? Então, nós temos aí um salmo dele, de inspiração divina, obviamente, e um salmo pequeno, como eu falei, mas com ensinamento para a vida toda. Muito bem, então vamos fazer a leitura desse salmo. Diz assim: Senhor, meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para minha compreensão. Pelo contrário, acalmei e aquietei a alma, como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Ó Israel, põe a sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Muito bem, então, vamos trabalhar versículo por versículo hoje. Nós temos aí um salmo que fala muito sobre a questão do orgulho. Então, nós temos um embate forte entre maturidade, entre humildade, e tudo ali em oposição ao orgulho. O orgulho, queridos, é um problema muito sério. E uma pergunta que você precisa responder aqui hoje, cada um vai fazer isso individualmente, você é orgulhoso? Né? Essa pergunta na lata, nua e crua, sem rodeios. Você é uma pessoa orgulhosa? O que você diria, pensando? O que eu diria? O que eu estou pensando sobre isso? Eu sou uma pessoa orgulhosa? Cuidado! O orgulho, ele é um pecado que ele sabe se camuflar muito bem. Digamos que é um pecado tático. Ele, inclusive, ama colocar justificativas plausíveis na frente dele. Ele ama colocar intenções, boas intenções até na frente dele. E até outros pecados na sua frente. Às vezes a gente acha que está tratando de um outro pecado, mas a raiz dele está fundamentada no orgulho. Então ele passa muitas vezes despercebido, com falsas modéstias e outras coisas a mais. Mas queridos, o orgulho temos que entender que é um grande problema da humanidade. É um grande problema. Todos os crentes, você que está aqui hoje, todos os que já viveram, todos os crentes que ainda viverão nesse mundo, vão travar uma luta séria contra o orgulho. Vão brigar ali dia e noite contra isso. Em alguma medida isso vai acontecer, independente da cultura, independente da posição ou da época que a pessoa vive. A luta do orgulho, ela sempre existiu. E às vezes usamos o termo orgulho, que a gente precisa entender bem isso, usamos o termo orgulho no sentido de estar contente com algo. Já usou esse termo, às vezes, para o seu filho? Filho, estou orgulhoso de você. Não é esse sentido que nós estamos tratando, né? A linguagem, ela é viva, então, muitas vezes, palavras vão agregando significados novos ou até mudando um significado que é de outra época, mas não é nesse sentido de estar contente e feliz por causa de alguma realização. A gente está falando no sentido do orgulho aqui, vindo de um sentimento de egoísmo muito forte, de um sentimento de admiração pelos próprios méritos. Sabe Nabucodonosor, quando ele estava lá na grande Babilônia, então ele fala, olha, esta é a grande Babilônia que eu construí, e começa, né, a se olhar no espelho, beijinho no ombro, aquela coisa toda, né, que a gente vai vendo. O orgulho tem isso, uma admiração enorme pelos próprios méritos. Excesso de amor próprio, isso entra forte. Arrogância, soberba, né? Se achar superior aos outros ou com um direito a mais do que os outros. É o meu direito.
E nós temos aí esse embate. Então, essas questões nos ajudam a gente entender se nós somos pessoas orgulhosas ou não. Mas você está lutando com isso aqui hoje. E a Escritura, meu querido irmão, ela é severa quando se trata de orgulho. A Bíblia não alivia para nenhum pecado e o orgulho não é diferente. Ela trabalha de forma tão veemente ao orgulho que em Tiago 4 e vários provérbios vão trabalhar isso, que Deus se opõe aos orgulhosos. Ele vai contra eles, mas ele concede graça aos humildes. Estranho, né? Geralmente os orgulhosos são as pessoas mais que têm proeminência dentro da nossa sociedade. São as pessoas que são mais vistas. Não significa que alguém está sendo vista que ela é orgulhosa necessariamente, mas as pessoas usam dessa questão, né, de arrogância, de enfatizar os méritos, aquela coisa, né, e as pessoas ficam bem visadas. E às vezes a gente acha que aquilo é lindo e maravilhoso, mas Deus se opõe aos orgulhosos. Pelo contrário, ele concede graça aos humildes. Isso está em Tiago 4 e 6. É tão forte, queridos, que para alguém ser regenerado e ter seus pecados perdoados, é necessário que, através da ação do Espírito, ela venha a reconhecer que é falida diante de Deus. Lembram lá de Mateus 5 e 3? Sermão do Monte, nós temos as bem-aventuranças, e diz a primeira bem-aventurança, que é a bem-aventurança que segura todas as outras, digamos assim. E ela vai dizer, bem-aventurados humildes de espírito, ou pobres de espírito, depende da versão, mas ela vai dizer, bem-aventurados aquelas pessoas que reconhecem que elas não são nada, porque deles é o reino dos céus. Pode ver, o Evangelho não tem nada com orgulho, pelo contrário, para que nós possamos, então, ingressar na família de Deus, sermos salvos, o orgulho precisa ser extirpado. Isso precisa acontecer. Um coração orgulhoso, consequentemente, provém de um coração incrédulo. Pessoas que são orgulhosas, elas têm problema com incredulidade. Sejam pessoas que não são salvas, ou sejam pessoas que foram regeneradas e estão lutando com orgulho, mas que abandonaram a sua confiança em Deus e estão confiando nos seus próprios méritos. Um orgulhoso, ele tem um outro problema muito sério. Veja se isso acontece com você. Um orgulhoso, ele se recusa a encarar a realidade. E a realidade, queridos, ela é cruel conosco. A pior possível, temos que dizer. Pois não somos nada e não temos valor algum à parte de Deus. Lá em Romanos 3:10, a Bíblia vai dizer, ninguém é justo. Quantos? Nenhum sequer. Ninguém é sábio. Você se acha sábio? Ninguém busca a Deus. Todos se desviaram. Todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Queridos, o orgulho, ele encobre uma inadequação. A verdade é que a palavra de Deus trata que nós somos caídos, que nós somos inadequados, nós não alcançamos a Deus com os nossos méritos, nós não conseguimos fazer isso. Então, qualquer mérito que você pense em se orgulhar na sua vida, entenda que ele provém do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Que se não fosse isso, você não teria isso, que você está se orgulhando, por exemplo, né? O Evangelho de Deus revela o quanto somos inadequados. E o orgulho sempre, cuidado, ele sempre vai tentar encobrir isso, só que de uma forma ineficaz. Deixo a recomendação para vocês, num livro chamado Ego Transformado, do Tim Keller. É um livreto, na verdade, que você vai ter uns 3 capítulos, se eu não me engano, um livro curtinho, mas de uma leitura muito enriquecedora, que vai trabalhar com isso. E todos nós estamos lutando com isso. Entenda, e para isso você precisa compreender qual é o conceito que você tem de si mesmo. De novo eu pergunto, você é orgulhoso? E nós podemos pensar, né, continuando o versículo ali, só antes aqui, se nós temos algum motivo para nos orgulhar, se existe alguma razão que nós poderíamos nos enaltecer diante das pessoas ou diante do Criador.
Não temos, essa que é a verdade. Mas nós temos motivos para chorar por conta dos nossos pecados. Olha a continuação do verso. Versículo 2. Aliás, perdão, continuação do primeiro ainda. Não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais, para a minha compreensão. E aqui, queridos, esse processo, ele é muito bonito, fala conosco. E é interessante esse salmo, porque ele começa do resultado. Davi falando que ele não era orgulhoso, que os olhos dele não eram arrogantes, mas que, ao contrário, que ele não estava buscando as coisas grandiosas demais para o entendimento dele. Olha que quando a gente olha para Davi, a gente tem que entender que Deus operou um grande milagre ali. Eu sei que agora, estudando Samuel, né, os pastores têm trazido, a gente vai conhecer mais sobre isso. Mas pense na vida de Davi. Ele era o caçula. E não era um caçula tipo eu, que sou em 3 irmãos. Ele era de 8 irmãos. Pense, a raspa da raspa do tacho, né, como a gente diz. Ele era lá o último. Imagine, né, a última preocupação que o pessoal tinha era onde está Davi. Quando Samuel foi lá ungir o rei, ninguém sabia onde estava o cidadão. Obrigado, meu querido. Ninguém sabia onde ele estava. Cadê o Davi, né? Mas olha o que Deus faz. Pega um filho, o 8º, um trabalhador comum, pastor de ovelhas, um trabalho que não era o sonho dos jovens, viu, jovens? Pense, o que você quer ser quando crescer? O cara fala, pastor de ovelha, ter que dormir com o rebanho no relento, enfrentar as feras que querem roubar o rebanho. Essa profissão aqui eu não quero. Né? O cara ia procurar outra coisa, pensa nisso. Mas Deus faz de um simples pastor de ovelhas o maior rei de Israel, simplesmente. O maior dos reis de Israel. Davi também foi um baita de um soldado. Eu amo as histórias de Davi em batalha. Ele era um general formidável, um tático talentosíssimo. Ele, né, você vai prestando atenção em como ele organizava tudo aquilo. Davi, então, derrota os inimigos de Israel. Ele trabalha com a expansão das fronteiras de Israel. As fronteiras de Israel nunca foram tão grandes como elas foram com Davi. Hoje, Israel não chega ao tamanho de que era Israel dos tempos da Escritura. Inclusive, o filho dele, quando constrói aquele templo, era Davi que queria fazer. Ele já juntou tudo e deixou pronto para ele. Ó, tá aqui, é só fazer, porque Deus não quis que eu fizesse, mas é para você fazer. Tá tudo aí, certinho. E era uma fortuna aquilo lá, né? Era uma fortuna construir aquilo. Ele também, queridos, era um servo sincero de Deus. Isso é uma coisa que sempre nos chama muito a atenção de Davi, né? O homem segundo o coração de Deus. Metade dos salmos foram escritos por ele, e apesar de cometer pecados grotescos, ele sempre se arrependeu. Interessante, né? Ele sempre correu para o Senhor, e nisso ele é um grande exemplo também. E um quarto item aqui, que foi por amor a Davi, que o Senhor manteve acesa a lâmpada de Jerusalém durante todos aqueles anos de decadência em Judá, que você pode ler em 1ª e 2ª Reis, em 1ª e 2ª Crônicas, anos decadentes, eram poucos reis que iam para o Senhor, mas Deus sempre fala, por amor ao meu servo Davi. E ainda pela linhagem de Davi foi que Cristo veio ao mundo. Então talvez a gente pense assim, uau, Davi teve baitas realizações, hein? Mas ele não era orgulhoso. Interessante isso, né? Isso não moveu o coração dele para ele ter uma visão errada de si mesmo, uma visão prepotente. E essas coisas podem nos impressionar, queridos. Você ficou impressionado com os feitos, com a vida de Davi? Elas impressionam. Mas quando nos apoiamos nessas coisas, só terminamos em fracasso vergonhoso. Porque, como eu falei já, o orgulho, ele cobre
uma inadequação. Não somos nada mais do que pó. Nós acabamos de cantar. Nós somos mais do que um sopro, um suspiro que passa. Então Davi, ele se torna o líder e o rei de Israel e mostra para nós, através desse salmo e da vida dele, que o cargo que ele ocupou não foi influenciado por ambição. Você vê Davi não buscando essas coisas. Interessante, né? Quando você lê na história de Davi que ele queria ser rei, quando você leu na história de Davi que ele queria ser escudeiro do rei, que ele queria ser genro do rei, que ele queria ser a lâmpada de Israel, que por meio dele viesse a descendência, tudo Deus vai dando para ele. Deus vai dando, tanto que Davi chega uma hora e fala para Deus, né? Senhor, por que o Senhor está tendo esse olhar? O que eu sou? Eu não sou nada. Ele fala, quando Deus vai falar que por meio da linhagem dele, o trono vai se perdurar para sempre. Daí ele fica chocado. Ele fala, o que eu sou para que o Senhor tenha esse olhar para mim? Não era orgulhoso. Não era orgulhoso. Sabia reconhecer quem ele era. Tudo que foi dado para ele foi graça. E ele reconhecia isso. E nós temos péssimos exemplos que não souberam lidar com essas coisas, né, dentro da história. Homens que quiseram deixar seus nomes riscados na história, mas que só transmitiram mais vergonha e mostrando quanto a humanidade é podre longe de Deus. Queridos, quando nós aceitamos aquilo que nós somos, as circunstâncias que Deus nos deu, e somos gratos pelo modo como Deus nos criou e tem dado a sua providência para nós, não precisamos ficar preocupados em impressionar pessoas. Preste atenção. Clóvis, por favor, no livro. Preste atenção no final da vida de Jean Calvino. Um homem que também não queria glórias para si. Pode pôr o sol e dar glória, Nádia, por favor. O homem que não queria glórias para si. Preste atenção. Em 6 de fevereiro de 1564, Calvino, adoentado, foi transportado para a igreja em uma cadeira, pregando então com dificuldade o seu último sermão. No dia de Páscoa, 2 de abril, foi levado pela última vez à igreja e, mesmo enfermo, participou da ceia e cantou com a congregação. Em 28 de abril, um mês antes de morrer, convocou os ministros de Genebra à sua casa. Tendo-os ao redor, despediu-se. A respeito de minha doutrina, ensinei fielmente e Deus me deu a graça de escrever. Fiz isso de modo o mais fiel possível e nunca corrompi uma só mensagem das Escrituras, nem conscientemente as distorci. Quando fui tentado a requintes, resisti à tentação e sempre estudei a simplicidade. Nunca escrevi nada com ódio de alguém, mas sempre coloquei fielmente diante de mim o que julguei ser a glória de Deus. Pode ir até mais um pouquinho ainda, até a parte onde termina esse capítulo. João Calvino morreu em 27 de maio de 1564. Suas últimas palavras foram extraídas de uma carta endereçada a Farel, em maio daquele ano. É suficiente para mim viver e morrer para Cristo, que é para todos os seus seguidores um ganho tanto na vida quanto na morte. Foi sucedido por Théodore de Beza, também um refugiado francês. Calvino foi enterrado no cemitério comum. Por sua própria vontade, não se ergueu nenhuma lápide sobre a sepultura. Ele não queria que nada obscurecesse a glória de Deus. Que lição. Nem uma lápide. Para que a glória de Deus não fosse roubada. Você é orgulhoso?
considere aquilo que Deus tem te dado. E não tente modelar o próprio destino, queridos. Eu que sou do meio das artes, a gente lida muito com a vaidade. E eu sei como isso está incrustado no coração de artistas. E nós temos muitos músicos no nosso meio, e isso é muito bom, mas nós temos sempre que ficar atentos. Falo para vocês, queridos músicos, não seja orgulhoso, não seja arrogante, vaidoso, mas diga só lhe deu glória. Seja ensinável pela palavra de Deus. Deixe ela extirpar todo o orgulho da sua vida. A questão não é você ou eu aqui. Como muitos pregadores têm afirmado no presente século, pondo o homem em evidência. A questão não somos nós. Nós somos servos. A questão é a glória de Deus. Perceba que aqueles homens, os grandes homens da Bíblia, eles não foram forjados na escola da vaidade ou do orgulho. Já reparou? Pense em Jó, Moisés, Davi, José, Daniel, Paulo, Pedro, Estevão. Pense nesses homens. Olha a escola que eles passaram. Não foi a escola da vaidade e do orgulho. A escola de Deus é muito diferente. Veja o versículo 2. Pelo contrário, acalmei e aquietei a alma, como uma criança desmamada, que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. E esse é o processo. É doloroso, custa caro. A maturidade, deve fazer parte da vida de um cristão, à medida que ele reconhece quem ele é, que ele não é nada, que é só lhe deu glória. A glória é de Deus, não é minha. E ele compreende aquilo, que ele é inadequado, que ele é limitado. E essa comparação do segundo verso é o processo, queridos, que Deus vai então trabalhando. Trabalhando humildade e maturidade. Todos nós precisamos nos atentar para isso. É interessante que as crianças de Israel, elas eram desmamadas por volta dos 3 ou 4 anos de idade, sabia disso? Era mais tarde do que a gente tem hoje. Elas levavam mais tempo um pouquinho. Até porque da questão alimentícia, né, tudo aquilo não era tão farto como a gente tem hoje, e elas ficavam mais tempo então, sendo amamentadas. E elas tinham que entender, e esse era um processo difícil, porque, pensa, quem já desmamou o filho sabe o que é, né? Eles gostam daquele afago, de estar no colinho da mãe, eles se sentem, não é só pelo leite, mas eles se sentem amados em estar ali. Então, quando eles são tirados disso, eles podem se sentir até rejeitados, indesejados, né? Então, se você teve aquele filho mais bezerrão mesmo, né, sabe que o processo foi mais difícil, né, de tirá-lo. Mas, queridos, mais cedo ou mais tarde, a criança vai ter que ser desmamada. Não vai ser legal ter um adolescente de 14 anos mamando no peito da mãe ainda. Vai ser bizarro. Não vai ser... Não, ele precisa. Isso ensina para as crianças uma grande lição da vida, que o processo do crescimento envolve perdas dolorosas, mas que ele vai ter outros ganhos. Filho, agora você vai ser desmamado, está na hora de comer uma carninha aqui no osso, né? Já está na hora, já tem bastante dente aí. Então, eles tinham esse processo, e o salmista usa bem esse exemplo das crianças sendo desmamadas e ela encontrando consolo. Apesar daquela coisa que era boa, ela tinha uma coisa boa, mas que ela precisou agora deixar aquilo para rumar a maturidade na vida dela.
Então, queridos, as pessoas em processo de amadurecimento sabem que a vida é uma série de perdas e ganhos, e aprendem suas perdas e precisam aprender suas perdas de maneiras construtivas. As provações que passamos são excelentes para nos ensinar, não que a gente busque aquilo como um meio de flagelo, mas elas são uma baita de uma escola que Deus usa para nos moldar. Jovens, queridos, já falei isso com vocês, mas os que não estavam, lembra o sábado que eu falei, né, que o mundo tem tentado vitimá-los por meio dos sofrimentos que vocês enfrentam, tornar vocês fracos, aleijados para a vida. O processo de amadurecimento, ele é sempre doloroso. Sim, vão haver dores de crescimento, mas Deus está forjando a imagem do Filho dele quando você está sendo provado. Lembra de Tiago 1, versículo 2 a 4? Ele vai dizer o seguinte, muito contrário do que o mundo fala. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando a sua fé é provada, a perseverança tem oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando ela estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Faz parte, queridos, processo de amadurecimento. Não fique esperneando, não adianta. Não fica esbravejando. Entenda os processos de amadurecimento. E o objetivo de Deus é que a gente chegue à maturidade. Ele sempre está trabalhando com isso em nossas vidas. Eu sempre lembro muito de Jó. Por que Jó precisava ter passado por aquilo? Porque Deus precisava trabalhar questões na vida dele ainda. Mas Jó não era reto, justo, íntegro, se desvia do mal, né? Todas aquelas características. O que mais que ele precisa? Não, Deus ainda precisava trabalhar no caráter daquele homem. E ele passou por provações severas. Perdeu tudo que ele tinha, perdeu seus filhos, sua família, sua saúde, e Deus estava forjando um homem que no final daquilo tudo olha e se arrepende no pó e na cinza. Cuidado com esse processo do mundo de tentar vitimizá-los, não só os jovens, todos aqui, com vitimismo. As provações, queridos, Deus usa para nos forjar. Essa é a escola de Deus. Aproveite essa escola de Deus. Ela é boa nisso, ela faz muito bem. E muitas vezes nós não vamos entender completamente o processo de amadurecimento. Não vai ficar claro, como não ficou claro para Jó. Como não ficou claro para Davi por que ele estava sendo perseguido pelo sogro doido dele. Não ficou claro. Deus nunca parou para explicar para ele. Deus nunca parou para chegar e falar assim, Davi, deixa eu te explicar por que tudo isso aconteceu. Mas o homem segundo o coração de Deus foi se forjando ali naquele deserto, correndo pelas cavernas, se escondendo para lá e para cá, tendo que passar pelo ridículo, por rejeição. É assim que funciona. Mas o homem, segundo o coração de Deus, estava sendo forjado. Muitas vezes nós queremos que as coisas continuem como elas são. A gente não quer que mude. A gente gosta do conforto. Mas Deus, às vezes, precisa mudar coisas em nossas vidas. Então, quando você tiver uma provação, queridos, aquiete-se, como diz o versículo 2, como a criança desmamada que encontrou consolo em Deus e vai para Ele. Aceitar a vontade de Deus nos ganhos e perdas da vida é experimentar uma serenidade interior, essencial para que nós tornemos pessoas maduras. Só pessoas maduras que estão entendendo aquele processo, passam por uma aprovação, sendo aprovados mesmo, como diz o livro, entendendo o que está acontecendo. É difícil, né? Porque nós somos pecadores e nós queremos nos justificar, né? Eu lembro de Jó de novo ali, começou ali a querer se justificar e não era assim. Mas nós precisamos entender que Deus está trabalhando.
Mais uma citação. Clóvis, leia do Anselmo da Cantuária, por favor. Esse era um dos pais da igreja, que nesse processo de entender coisas maravilhosas demais para ele, se aquietar, olha o que ele diz. É incrível. É uma frase um pouco confusa, então, mas quero que você preste o máximo de atenção. Não tento, ó Senhor, penetrar na tua profundidade. De maneira alguma a minha inteligência amolda-se a ela, mas desejo ao menos compreender tua verdade, que meu coração crê e ama. Com efeito, não busco compreender para crer, mas creio para compreender. Efetivamente creio, porque se não cresce, não conseguiria compreender. Quem bugou? Clóvis, leia mais uma vez, por favor. Não tento, ó Senhor, penetrar na tua profundidade. De maneira alguma a minha inteligência amolda-se a ela, mas desejo ao menos compreender tua verdade, que meu coração crê e ama. Com efeito, não busco compreender para crer, mas creio para compreender. Efetivamente creio, porque se não cresce, não conseguiria compreender. Obrigado. Olha que nós estamos vendo uma frase de um grande teólogo, um homem que estudou muito teologia, escreveu coisas importantes dentro da teologia cristã, tinha uma teologia muito saudável. Mas como o Anselmo da Cantuária, os crentes maduros, eles entendem que eles são limitados, igual quando ele fala aqui, né? A minha inteligência não se amolda ao seu ser. Ele entende o que ele era. Ele não consegue compreender todas as coisas. É como se ele estivesse falando, o Senhor é grande demais para um ser como eu, e não tento compreender para então depois crer. Sabe aquela ideia? Quando eu compreender, então eu vou crer. Não, olha o que ele fala. Mas eu quero crer para então ir compreendendo as suas verdades. É demais, é demais. É um processo difícil, queridos. Estamos diante de um processo de homens muito maduros, de crentes maduros. Não são muitos, não são muitos. E aí nós vamos então para o último versículo. Diz assim, versículo 3. Ó Israel, ponha a sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Onde está a sua confiança, meu amado? No que está baseado a sua esperança? Isso é uma coisa importante porque, sim, todos nós aqui hoje temos esperança em alguma coisa. Todos nós estamos confiando em alguma coisa. Nenhum de nós chegou aqui hoje sem que isso estivesse bem estabelecido. Por mais que nós não possamos expressar isso bem, mas isso está bem arraigado no seu coração. Talvez a sua esperança esteja nos investimentos que você tem, no emprego que você tem, na segurança do seu lar, enfim, eu não sei. Mas Davi está chamando o povo de Israel, chamando o povo dele, para que ponha a sua confiança em Deus. A fé, todas as suas bases, os seus primeiros e últimos recursos, lá. O povo de Deus é muito feliz quando confia naquilo que Deus fez, naquilo que Deus faz e naquilo que Deus fará. Nós confiamos na soberania, no amor, na sabedoria de Deus. As promessas deles nunca falharam e as que não se cumpriram não falharão. Não sei o que o Senhor tem reservado para você. Deus vai trabalhando conosco de formas diversas. Mas sei que o amor dele e as suas promessas não falham. Não posso te enganar, querido irmão. Deus não promete fama ou glória para você. Ele não está prometendo nada disso para você, porque a glória pertence a Ele. Mas Ele está prometendo para você libertação e propósito. Somos apenas servos, queridos. Precisamos entender isso. Precisamos entender isso. Você tem o QI elevado, você é apenas servo. Você tem muitos recursos,
você é apenas servo. Você não tem nada, você é apenas servo. Da mesma forma, nós não somos nada mais, nada menos. É isso que nós temos que encarar. Isso é um privilégio. É um privilégio para nós. Porque quando nós tentamos absorver essa fama ou glória, isso não cabe dentro do homem. Sempre dá errado. Só de prestar atenção na vida dos famosos, digamos assim. Nunca deu certo. Não cabe dentro deles. Que nosso Senhor sempre seja evidenciado. E nós, porém, cada vez menores. Reconheçamos, queridos e amados, o nosso lugar. Não seja orgulhoso. Um coração orgulhoso sempre vai se recusar a encarar essa realidade. Veja o Salmo 103. Clóvis, por favor. O Senhor é como um pai para seus filhos, bondoso e compassivo para os que o temem, pois ele sabe como somos fracos. Lembra que não passamos de pó. Nossos dias na terra são como o capim, como as flores do campo, desabrochamos. O vento sopra, porém desaparecemos, como se nunca estivéssemos ou tivéssemos existido. Mas o amor do Senhor por aqueles que o temem dura de eternidade a eternidade. Sua justiça se estende até os filhos dos que guardam sua aliança, dos que obedecem a seus mandamentos. Obrigado. Interessante esse salmo, né? Ele parece que ele trabalha com uma ordem invertida, porque a gente começa tendo a primeira lição. A primeira lição não é dizer que você não é orgulhoso. Esse é o resultado da lição. A primeira lição é aprender a confiar em Deus. Não se apoiar no seu próprio entendimento, como vai dizer Provérbios. Não se apoiar em qualquer coisa na sua vida, os seus méritos, mas no Senhor. Esse é o primeiro passo que nós temos que tomar. Aí então nós vamos passar pela escola de Deus, onde Ele vai nos provar, onde Ele vai extirpar o nosso orgulho, onde Ele vai trabalhar para que às vezes coisas boas sejam substituídas por melhores dentro do propósito soberano da glória de Deus. Então, espero que todos cheguemos ao resultado. Vamos ler o versículo 1 novamente, para terminar. Senhor, meu coração não é orgulhoso, e meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para minha compreensão. Que cheguemos a isso. Que cheguemos a isso, queridos. Só lhe deu glória. Amém. Vamos orar. Nosso Deus,